na minha obra, é um custo que eu vou ter. Mas se vocês analisarem bem, né, tem custos que seriam de impressões, mas que essa impressão em si não é o objeto construído. O objeto construído, digamos que é uma edificação aí de 16 pavimentos. Mas para que ela seja erguida, eu preciso dos projetos. Para que eu consiga, né, fazer a impressão desse projeto, eu preciso pagar. Então entra como um custo em algum local. Aí a pergunta que se faz é, esse custo é direto ou indireto? Então vocês vão perceber que tem custos que, apesar de ser a mesma coisa, digamos assim, impressão de papel, uma impressão do papel ela pode ser considerada custo direto, assim como a impressão de um projeto, de um documento, ele pode ser considerado como custos indiretos. E vocês vão ter essa noçãozinha agora na definição de custos diretos e custos indiretos. Então, o meu custo direto, como eu falei, é tudo aquilo relacionado diretamente para o que eu vou fazer. Se eu quero construir essa edificação de 6 pavimentos, se eu quero construir aí uma praça, um canal, tudo que está diretamente relacionado a esse produto, ou que vai me auxiliar, né, a chegar nesse produto final, nos insumos, nos materiais, na mão de obra, eu considero como custo direto. Então, tem um exemplo aí, né? Se vocês analisam bem o produto final aqui, né? Uma edificação, uma praça, um canal, um sistema de abastecimento d'água, um sistema de esgotamento sanitário, ou qualquer outro, ele é considerado custo direto quando eu estou analisando os insumos, certo? E insumos, quando a gente fala essa palavra insumos, assimilem com estes itenzinhos aqui, ó, materiais, equipamentos e mão de obra. As pessoas interpretam os orçamentos e essa palavra, às vezes, pensando que insumos se refere a materiais, onde na verdade não é. Então tomem cuidado, pessoinhas, insumos não restringe a apenas materiais. O insumo são o que a gente chama de matéria-prima para aquele produto, né? Então eu quero fazer um exemplo, um café. O café vai precisar do insumo, né? Açúcar, que são os insumos materiais, né? Quem, né, gosta do café já com açúcar, o café em si, a água, mas além disso eu preciso de alguém, que é o cozinheiro, e preciso de algum equipamento, seja o fogão, seja aí algum outro equipamento que vai esquentar a água, né, para fazer esse café. Então o insumo não é estritamente relacionado e restritamente aos materiais. Beleza, pessoinhas? Então, o que eu tenho diretamente seria isso. Mas vamos pensar agora na edificação. O que é que eu preciso para formar uma edificação, tio aquilo? O custo direto dela seria o quê? Areia, cimento, água mesmo para você fazer a concretagem, fazer aí a elaboração de alguma outra parte dos serviços, né? E eu tenho também mão de obra. Pode ser eletricista, pode ser pedreiro, servente. Mas além disso tudo, eu agora pensando na minha obrinha, né? Eu tenho alguns outros custos que eu vou ter que pagar. Um exemplo. Se eu preciso ter mão de obra para fazer esse serviço, essa mão de obra, ela vai vir de algum lugar. E esse algum lugar pode ser longe da sua obra. Então, imagine que você precisa fazer uma obra de uma estrada que constantemente ela está aí andando numa extensão quilométrica, né? Atravessando vários locais, vários municípios, até mesmo estados, né? E você tem que deslocar o seu pessoal. Então, esse deslocamento vai acarretar em hospedagens, vai acarretar em alimentações, vai acarretar em combustível, em vale transporte, que são itens não necessariamente utilizados para construir minha edificação ou minha praça. Você não vai pegar um exemplo, um vale transporte e jogar lá e blim, 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 na varinha mágica ele virar a praça. Não vai, mas é necessário. Alguém vai ter que pagar por isso. Então, alguns custos, como eu falei, são adicionais e precisam ser pensados, né, na hora que você vai estimar esse custo. Então, fazendo esse relacionamento aí entre custos diretos e custos indiretos, os indiretos seriam esses itens ao qual eu preciso dar, né, todo o suporte e logística, né, para a elaboração e a execução do meu objeto. A elaboração você tem que pensar lá no projeto, né? Alguém está pagando o engenheiro, os arquitetos, os tecnólogos para elaborar aquilo. Intelectualmente eles vão ter seu trabalho, pode ser pago por algum serviço, pode ser pago aí por salários mensais, mas após isso eu preciso imprimir, preciso plotar. Isso tudo ele pode entrar como custo direto e indireto, como eu falei. Então, alguns autores eles vão relacionar
alguns itens de impressões como custos diretos e outros como custos diretos. Mas para facilitar, vamos pensar na obra em si, o layout do canteiro de obra. Vocês separarem aí para saber quais dos itens que parecem ser indiretos, né, são diretos. Você imaginar que um canteiro de obra, né, tá meu canteirozão, minha bolona aqui, aí eu tenho meu barracão aqui, e eu tenho um empreendimento que vai ser executado aqui. Então, tudo que está nesse círculo aqui, que é meu canteiro de obras, vai entrar como custos diretos. Então, na hora que você faz instalações provisórias lá e leva para cá, você vai pagar a conta de água por fora, então é custo indireto. Porque você vai pagar, a conta não vai chegar aqui, vai chegar lá na minha central. Então, por isso que ele colocou como custos indiretos. Mas eu tenho o canteiro central e eu tenho um escritório local. Então, o meu escritório local vai me gerar custos que eu tenho que pensar nesses custos para serem pagos pelo meu lucro dessa própria obra. Já meu escritório, que a gente chama de escritório central, que é a minha construtora lá longe, pode ser uma construtora aqui no centro da cidade e essa obra ser em outro local, esse escritóriozão onde tem todos os meus profissionais lá, minhas plotagens, meus documentos de contrato, isso tudo seriam os custos indiretos. Eu vou ter que pagar eles, de alguma forma. Então, ele entra como custos indiretos. Para as obras públicas, tudo que estiver dentro do canteiro, que seja escritório, que a gente chama local, ele é considerado custos diretos. Tem que estar no orçamento. Eu tenho que colocar aqui a administração local, lá na minha planilhazinha orçamentária. Eu não posso colocar meus gastos do meu escritório lá, da minha administração central. O meu escritório lá longe, eu não posso pegar ele e jogar aqui, não. Mas a minha administração local, o que eu vou gastar aqui no meu barracão, o órgão público exige que esteja no orçamento. Ou seja, se eu vou contratar uma pessoa para trabalhar só nessa obra, se eu vou ter aí custos de despesas financeiras, de plotagens, de vale-refeição, intrinsecamente para essa obra, você pode colocar nesse item dentro do próprio orçamento. Então, a gente normalmente faz isso lá na parte de construção do canteiro, canteiro de obra, né? E nos serviços preliminares. É meio confuso de imediato para quem não conhece, mas no geral, para ficar fácil, seria isso. Todos os meus gastos que eu tenho no meu escritório lá longe, internet, água para o pessoal beber, materiais de limpeza, seria indireto. Mas se eu montar um escritóriozinho dentro da obra, ele passa a ser local, né? Então, ele fica como custos que você vai pagar por essa obra. Bom, então, feito esse apanhado aí de definições, né? Eu vou mostrar para vocês agora quais são os itens que a gente vai debater em relação ao orçamento em si, certo? Então, mais uma vez, eu vou ter que pensar no orçamento que cubra isso tudo. Na hora que eu vou apresentar minha proposta para o cliente, eu não posso pensar apenas nos gastos que eu vou ter para pagar a mão de obra, para pagar meu material de construção e executar a empeleita, né, a empreitada, como a gente fala, e morreu. Não, se você fizer isso, como é que você vai pagar impostos, como é que você vai pagar os tributos? Vai ter que acrescentar algo que está dentro dos custos indiretos. Então, além desses custos mais visíveis, digamos assim, né, eu tenho que acrescentar dentro dos custos indiretos outros fatores que vão agregar minha proposta, né, e eu vou ter que pagar. Então, ficaria assim. Nos meus custos, eu tenho que pensar que eu vou pagar os custos diretos, né, que seriam os materiais, que eu posso pegar esses valores por cotação no mercado ou por tabelas governamentais. Eu tenho que pagar os equipamentos que vão funcionar lá, betoneira, se eu tiver alguma máquina para dobrar o aço, os meus maquinários que seriam minhas retroescavadeiras, né? Eu posso obter o valor delas por tabelas governamentais ou cotações e a minha mão de obra. Então, esses são os custos que a gente chama diretos, né? Que são os insumos. Lembra que isso daqui, eu tinha feito a definição da palavra para vocês, isso daqui era um insumo. Então, são os insumos aqui. E a mão de obra, para fazer aí uma menção, né? Que é começando já um pouco das falhas que ocorrem, né? Mas eu vou já comentar, mas para adiantar aqui um pouquinho, é que mão de obra, ela possui uma convenção coletiva. O salário, ela é regido por normativas e você não pode fazer aquela determinado pregão, né? Quem dá mais, quem dá mais.
aqui, quem dá no pregão, na verdade, é o menos, né? Quem faz por menos, fazer aquela pesquisa de mercado e sair baixando a mão de obra. Ó, você cobra quanto? Eu cobro R$100 um metro quadrado. E você, R$50 um metro quadrado. Está contratado. Não se pode fazer isso porque a mão de obra ela tem salários que devem ser seguidos e tem seus encargos, que a gente chama de encargos sociais, que é um percentual sobre o salário que vai garantir os direitos trabalhistas da mão de obra, né? Férias, 13º, licenças e tudo mais. Então, os custos diretos são tudo que está relacionado diretamente ao meu objeto construído. E os indiretos seriam os acréscimos. Então, tem diversos acréscimos, como eu já comentei, né? E esses diversos acréscimos, né? Como é que eu acrescento no meu elemento final? Eu pego meus custos diretos, quantifico, porque é algo quantificável, e acrescento um percentual que é chamado de BDI. Tio Akiro, o que é o BDI? O BDI aqui, entende-se por BDI, bonificações e despesas indiretas. O que seriam as bonificações? O lucro de vocês. Vocês vão fazer alguma obra, tem que pensar que vai ter lucro. E esse lucro, ele precisa ser pensado ao longo de toda a obra. Se você faz uma obra hoje e ela tem um ano aí de previsão de execução, você tem que entender que um ano vai alterar preços, vai alterar os valores tanto da mão de obra quanto materiais, equipamentos. Isso já tem que estar previsto inicialmente, inclusive em contrato se passar de um ano. Quem contrata acima de um ano, você tem que ter a cláusula de contrato identificando qual é a modalidade de reajuste que você vai fazer. Então, a pessoa tem direito ao reajuste quando passa de um ano aí, né, contratado. Não pode fazer simplesmente, só apagar aqui, né, fazer simplesmente a contratação e achar que a obra durando 10 anos vai ser o mesmo preço daquele orçamento, porque você disse, você fechou comigo aqueles valores, beleza? Então, vamos lá, pessoinhas, começar para as grandes falhas, bem breve aqui, para a gente focar agora nessas falhazinhas e começar a trocar ideias com o tio Akiro sobre a experiência dele. Então, uma das falhas iniciais aqui são os projetos incompletos, que os projetos incompletos, como eu falei, não é diretamente o que está relacionado ao orçamento.